Você sente a frieza da madrugada apertar contra a nuca, o vento carregando o cheiro de carne assada e de água de lavar roupa. Um farol de rua, piscando em intervalos irregulares, joga sombras que se esticam como dedos sobre o chão de terra batida. Do outro lado da esquina, uma sirene se arrasta no ar. Mas antes que você consiga reconhecer a origem, um garoto de boné escuro aponta para sua camisa e grita, quase como se estivesse entregando um recado secreto. Chega nós, mano! Hoje a biqueira tá com a parada quente. Seu coração dá um salto, o peito aperta. Estranhos sussurros de é agora ou nunca ecoam de dentro das paredes grafitadas. Você dá um passo. O som dos seus próprios tênis batendo no calçamento parece o único ritmo que ainda faz sentido. Não sabe o que vai encontrar, mas sente que tudo o que acontecer ali vai mudar a forma como você vê a sua própria rua. A rua está vazia, exceto pelos 3 amigos que caminham ao seu lado. Léo, de boné virado para trás, aumenta o volume do celular. A batida do funk que sai dos fones parece um coração pulsando na escuridão. Rafa, com o caderno de desenhos aberto no colo, rasga o papel em busca de alguma forma que ainda não encontrou. Pedro, quieto, observa o céu onde as estrelas piscam como faróis de navios afastados. O ar contém uma mistura de cheiros. Feijoada que ainda está quente, fumaça de churrasco que sobe de um quiosque improvisado e, ao fundo, o perfume de mato úmido após a garoa de meia-noite. O vento faz um fio de uma rede de luz piscar e, a cada clarão, a sua sombra se alonga e encolhe como se a própria rua estivesse respirando. Ao virar a esquina da Rua das Palmeiras, o piso de pedra cede para a terra batida e pequenas poças refletem os farões intermitentes. Um gato preto cruza a rua, os olhos verdes como 2 esmeraldas, e desaparece entre 2 casas pintadas de azul turquesa. O som de um carro de entrega de água passa, freia bruscamente e solta um pom-pom que reverbera nos becos. Sua sensação de segurança começa a se desfazer, substituída por um instinto de alerta que vibra nos pulsos. Você sente o peso dos passos dos amigos, o ritmo dos corações que se misturam ao seu. Cada detalhe parece estar sendo registrado. As manchas de grafites de folhas de maracujá no muro, o cheiro de fumaça velha de cigarro que vem de um beco, a luz amarela que treme sobre o portão enferrujado. A esquina onde o muro de concreto tem metade do lado pintado de amarelo e o outro rachado parece um código secreto. Encostado ao portão enferrujado está a Zé da Biqueira. Seu moletom preto está gasto nas costas, o boné está virado para trás. A barba por fazer faz seu rosto parecer metade máscara. Ele segura um bracelete de contas de plástico que tilinta a cada movimento, como se fosse um talismã. Ele te encara com os olhos semi-encerrados, mas o sorriso de canto de boca revela que não está aqui para julgar. A sirene que ainda ecoa ao longe parece ficar mais distante quando ele fala. E aí, mano, tudo na paz? Quanto tá? 30 gramas, 195 ou 10,75. Escolhe, truta. O bolso de couro do seu casaco range quando você retira a carteira. O som do dinheiro contra o couro traz uma vibração quase musical. O papel de nota desliza pelos dedos, quente, pesado. Zé, com mãos levemente sujas de cinzo de cigarro, enrola a maconha em um pequeno papel marrom amassado. Faz a ponta ficar vermelha, ainda quente, como se o fogo tivesse tocado ali há pouco tempo. Ele entrega o maço na sua mão esquerda. A ponta ainda brilha como brasa viva. O vento sopra e traz o cheiro da rua de volta, agora misturado ao perfume de erva fresca. Seu peito acelera. Boa, mano. Curte devagar, a noite ainda tem muito para oferecer. Ele se afasta, o bracelete tilintando, enquanto o carro de entrega de água volta a apagar as luzes da rua por um segundo. Você sente o peso do maço no bolso como se fosse a própria história da noite que começa a se escrever. A escada de concreto na frente da sua casa parece um altar improvisado. Léo, Pedro e Rafa se juntam, formando um círculo apertado. O correimão rangendo ao toque, a luz dos postes formando círculos amarelos que se sobrepõem às suas sombras. O funk ainda pulsa, porém agora parece um batimento cardíaco que acompanha sua respiração. Você tira o maço do bolso. A ponta ainda está quente ao toque, como se um pequeno planeta estivesse pulsando na sua mão. Olha para os amigos. Léo balança a cabeça em sinal de aprovação. Rafa abre o caderno e, sem perceber, começa a rabiscar linhas curvas que lembram nuvens. Pedro aperta o seu ombro, um gesto silencioso de apoio. Você diz, primeira vez.
Inspira fundo, puxa o fôlego e o fumo entra como uma onda. A garganta arde como se fosse fogo. A tosse vem brutal, um som áspero que parece quebrar a quietude da rua. Seus olhos lacrimejam. A respiração tenta se recompor. Léo diz: "Relaxa, a primeira sempre queima." Pedro dá uma tapinha nas costas, firme, como quem diz: "Segura firme." Você tenta de novo. Puxa mais devagar dessa vez, segura a fumaça por um segundo e solta. Nada acontece. O ar se enche de silêncio, apenas o som do vento entre as casas e o bater distante de uma porta que se abre e fecha. Mas então algo muda. O calor da ponta ainda está lá, mas seu corpo sente um leve flutuar, como se a gravidade estivesse menos apertada. As linhas de suas mãos parecem ganhar foco, cada veia, cada ruga se tornando mapas vivos. O som do funk agora tem profundidade. Os graves se arrastam como ondas que tocam o fundo do mar. Você sente um sorriso surgir sem motivo aparente. A piada de Léo de "por que o tomate foi ao médico?" "Porque estava meio molho." Desencadeia risadas que ecoam pelos becos. O riso se espalha como fogo em palha seca. Uma sirene ao longe corta novamente, mas o grupo permanece firme, os olhos uns nos outros, a energia cicatrizando o choque inicial. A noite parece se desdobrar em camadas. Cada detalhe ganha nova nitidez. O cheiro de churrasco, que antes era uma nota distante, agora bate no nariz como perfume. O som da água correndo na caixa d'água do vizinho se transforma em uma melodia constante. Você sente o corpo leve, quase como se fosse capaz de levantar da cadeira sem esforço. As mãos tremem levemente, mas não de medo, de excitação. Cada linha na sua pele parece contar uma história que você nunca havia notado. O vento no rosto agora carrega consigo o som de um violão distante. As cordas vibram em sincronia com a sua respiração. A conversa migra para tópicos que normalmente passariam despercebidos. A possibilidade de viajar para outro planeta, teorias conspiratórias sobre a cidade ser um set de filmagem. Rafa, que estava desenhando, agora descreve as constelações que imagina estar desenhando no céu. Pedro fala de um livro que leu sobre realidades paralelas. Cada palavra ressoa como se fosse um eco interno, um pensamento que se multiplica. A fome surge como um rugido primal. Alguém menciona pizza. O simples pensamento faz seu estômago roncar alto. Você vê o pacote de salgadinhos como se fosse um tesouro de ouro. Cada mordida explode em sabor. O crocante parece ter sua própria melodia. A comida nunca pareceu tão boa. A combinação de sabores parece estar em um nível hiperreal. Nesse instante, a polícia passa novamente, luzes azuis piscando. Seu coração acelera de novo, mas os amigos, com um sorriso tranquilo, dizem. Pedro diz: "Eles nem sabem que a gente está aqui." A paranoia dá lugar a um senso de segurança compartilhada. O grupo se torna um pequeno refúgio, desconectado da realidade externa, mas ainda consciente dela. A noite avançando, o relógio marcando quase 4 da manhã, a luz dos postes começa a perder a força. Você sente o efeito desvanecendo lentamente. A garganta ainda queima levemente, mas a tosse diminuiu. O corpo volta a sentir o peso da gravidade, mas a mente ainda carrega a leveza que a noite trouxe. Você olha para cima, para o céu que agora parece um tapete de estrelas, cada ponto brilhando como se fosse um convite. As luzes da cidade adquirem uma cor mais quente, quase dourada. A conversa se suaviza, os amigos começam a contar histórias de infância, situações embaraçosas na escola, momentos que antes pareciam simples e agora são oásis de humor. A risada volta a ser natural, sem a intensidade da primeira vez, mas ainda presente. Enquanto tudo se acalma, você pensa: por que a primeira experiência sempre parece tão marcante? Será que o medo do desconhecido amplifica tudo? E se a realidade da rua, toda vez que a vemos, mudar de acordo com o que trazemos dentro? A sensação de claridade surge por alguns minutos. Tudo que parecia caótico, perigoso ou muito intenso agora parece uma parte de um ciclo natural. Algo que acontece, que o corpo e a mente processam e então se dissolve. A noite termina, mas a memória permanece. Você volta para dentro do apartamento, fecha a porta, senta na cadeira de metal ao lado da janela e observa o brilho distante da lua. A rua lá fora continua viva, com os seus sons, luzes e histórias, mas você está diferente. Mais atento, mais curioso, mais consciente de como cada pequeno detalhe pode mudar a percepção de tudo. Quando amanhã chegar,
Os mesmos postes, os mesmos grafites, a mesma biqueira ainda estarão ali, esperando por quem desejar atravessar a esquina novamente. Você já sabe que se um dia voltar, a experiência será outra, talvez mais suave, talvez mais profunda, mas o eco desse momento continuará a chamar sua atenção sempre que a rua sussurrar seu nome.